Podemos assentar, meus irmãos. Estamos no cerco de Jericó, na espiritualidade de Jericó, da derrubada daquela muralha. Meus irmãos, e Josué, quando foi chamado por Deus, Deus tinha um propósito. Sim ou não? Deus sempre tem propósitos para cada um de nós. Deus tem um propósito para você. Mas às vezes nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Antes de Josué ele enfrentar aquela muralha, ele precisou enfrentar primeiro o quê? Entrar na terra prometida. Quando ele estava para entrar na terra prometida, ele via gigantes. E o medo se apoderava dele, mas quem estava por ele era maior do que ele. Então o enviou para tomar a terra. Depois ele é mandado para conquistar Jericó. E quando ele é mandado para conquistar Jericó, ele começa: Deus, mas como eu vou conquistar essa terra? Deve fazer instrumental. Como eu vou conquistar essa terra? Como que essas muralhas são gigantes, as armas estão viradas para nós, eu só tenho aqui um punhado de gente, e ainda o Senhor vai me pedindo para colocar os sacerdotes à frente. Como? Ainda me manda colocar os soldados atrás. Meus irmãos, mas nós viemos para seguir o nosso plano ou o plano de Deus? Se Josué fosse seguir o seu plano, o que aconteceria? Ele ia fracassar. Muitos entre nós têm fracassado porque têm seguido o seu plano e não o plano de Deus. Tem feito o seu projeto pessoal, o seu propósito pessoal, mas não tem seguido o propósito que Deus tem. Porque o propósito que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós desejamos. Quando nós pensamos que nós queremos a cura de alguém, Deus não quer só a cura, mas Ele quer a libertação e Ele quer a casa inteira. Ele quer uma transformação verdadeira, porque o que vale o homem ganhar o mundo se vier a perder a vida eterna. E nós estamos diante do Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, que também tem um propósito. Então a espiritualidade do cerco está aliado à primeira leitura. Paulo e Silas, Deus tinha um propósito para eles. E qual era o propósito que Deus tinha dado para Paulo e Silas? Que eles fossem para as nações e pregassem o evangelho da salvação, levassem salvação para aqueles homens. E quando eles começaram a pregar, o que aconteceu com eles? Eles foram apredejados, eles foram colocados no cárcere. Meus irmãos, talvez eles pudessem pensar: minha pregação não foi suficiente para convencer o outro. Talvez eu não fiz o que precisava para levar a transformação. E aí eles chegaram no cárcere, porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Deus ia abrir aquela cela para que ele saísse. Mas após abrir aquela cela, ele queria primeiro o coração daquele carcereiro. Só que no momento de adversidade, meus irmãos, no momento onde aquele homem não encontra outra solução, quando ele acorda de manhã e vê aquele estrondo que aconteceu, ele: pronto, estou frito, já que é para morrer, eu vou me matar. Quantas pessoas que estão em desespero e até às vezes pensam contra a própria vida, às vezes tentam até mesmo contra a própria vida, ou já não encontra mais sentido, não encontra mais solução para as coisas, e foi perdendo o sentido da vida, foi perdendo na verdade o objetivo de Deus para você, como aquele carcereiro. Mas o propósito de Deus era levar a salvação. Foi quando aquele homem vê Paulo e Silas lá dentro, e ali ele leva a salvação de Cristo. Ninguém vai ser salvo se não for por meio de Jesus. É preciso estar em Cristo para ser salvo, meus irmãos. Assim como aquele homem que se colocou na presença de Deus, e Deus deu uma promessa para ele: será salvo tu e tua família. Meus irmãos, diante desta realidade,
Depois que ele encontra a salvação, é batizado toda a sua casa. E quando Deus fala na palavra de Deus pelo escritor sagrado, todos são todos, jovens, crianças, bebê, todos da família. Ele englobou todos. Então aqui só um parênteses. E ali, meus irmãos, Deus foi entrando e a salvação foi entrando naquela casa e naquela família, num momento de adversidade. Quantas vezes nós estamos passando pela prova e nos fechamos e não deixamos que Deus nos use naquele momento para levar a salvação a outro, porque estamos preocupados mais conosco, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, do que propriamente com o outro. Agora eu te pergunto mais uma vez, qual é o propósito de Deus para você? Se você chegou nesta igreja sem um propósito, você vai sair com ele nessa noite, amém? Porque Deus convida todos nós, que todos conheçam a Cristo e venham herdar o reino dos céus. Este é o chamado de Deus para cada um de nós. E quando eu tomei consciência disso, meus irmãos, que ninguém se salva fora de Cristo, e eu preciso anunciar, e eu preciso levar este Cristo vivido para os lugares aonde eu passo. Quantos milagres eu já tenho contemplado. Como diz aquela canção, né? Eu vivo de milagres. Se tivesse um padre, especialidade de padre, né? Eu acho que eu seria padre especialista em cerco. Porque eu abro o cerco, fecho o cerco. Abro o cerco, fecho o cerco. Estou sempre ou abrindo um cerco ou fechando um cerco. Nesse caso eu estou no meio do cerco. E quantos milagres nós fomos vendo ao longo desses anos todos, da graça de Deus acontecendo no coração das pessoas, mas ainda muitos não assumem o seu lugar. Não assumem o seu lugar. Porque o primeiro lugar que Deus quer converter é a tua casa, é o teu lar. Meu irmão, eu estava num cerco de Jericó, lá no Rio de Janeiro. No final da missa, uma senhorinha me parou e falou assim: padre, a minha família é uma benção. Eu falei: fala mais sobre essas bênçãos. Não, meu filho, ele lutou para chegar aonde ele chegou. Hoje ele é um desembargador, mas ele acordava de madrugada, ele saía cedo, pegava o trem, pegava o metrô. Aí eu fui lembrando do meu tempo de São Paulo, porque eu sou paulistano, sou da região da Penha. Então eu lembro quando eu pegava aquele metrô de manhã, e eu sou baixinho, ficava cheirando o sovaco dos outros, de perfume vencido, mas Deus me honrou, glória a Deus, porque eu acho que eu ia morrer, porque eu saía na multidão, né? Ainda baixinho ainda, né? Então eu fiquei: meu Deus, esse homem lutou mesmo, né? Porque se eu trabalhava no Banco do Brasil, lá na 15 de novembro, então eu lembro desse tempo da peleja que Deus tinha me colocado. Falei: nossa, esse rapaz, ele acordava de madrugada, chegava à noite, dormia às vezes 4 horas, porque ele tinha um propósito. Aí ela foi dizendo da nora dela, falou assim: padre, a minha nora é uma querida. Se tivesse o mandamento honrar a sogra, eu falei: não inventa não. Misericórdia, né? Já pensou, gente? 11º mandamento, honrar a sogra. Deus sabe o que faz. Ele parou no 10º, né? Por isso que ele não daria muita gente em pecado mortal, né? Então Deus sabe o que faz. Mas no caso dela, da nora dela, honrava ela. E era bonito de ver ela falando da nora, depois falando dos netos, e dizendo ali da família dela, e dizendo das bênçãos da casa dela. Aí eu fui e falei para ela: mas minha santa, me diz uma coisa, e quando é que essas bênçãos vão para a igreja? Ela fez um silêncio. Quando eu vi, já estava vindo uma lágrima. Falei: cutuquei. Padre, há 20 anos o meu filho não entra numa igreja. Falei: meu filho, ou minha filha, essa bênção corre o risco de ir para o inferno. E não é porque eu estou colocando ele no inferno não, meus irmãos, mas é porque ninguém se salva fora de Cristo. Aí ela diz: padre, mas meu filho é bom. Eu falei: de pessoas boas o inferno está cheio. Não basta ser bom, precisa ser de Deus. É por isso que Paulo e Silas enfrentaram tudo, dando a própria vida, levando pedrada, para anunciar a Cristo, para levar o máximo de almas possíveis para o céu, meus irmãos. E nós não podemos ser diferente.
Não podemos nos acomodar. A gente está numa geração de tudo, eu tenho que respeitar. Não, claro, o respeito é primordial, mas se o convite não chega. E aí eu olhei para ela e falei: minha santa, a senhora tem uma idade aí, parece, pela fisionomia, que a senhora já está na curva da fila para chegar no céu. Então a senhora deve ter mais uns 10 anos de vida, né? Então aproveita esses 10 anos de vida para salvar o teu filho, porque você deu para ele tudo que era de bom desta vida, e ensinou muito bem, e está certo, era para que tenham vida e vida em abundância, então é para ele lutar mesmo, mas lutar sem Cristo é lutar sem causa, é lutar para perecer, porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a vida eterna, irmãos? Ninguém se salva fora de Cristo, é preciso permanecer em Cristo. E o que é permanecer em Cristo, irmãos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai senão por... Eu sou a videira e vós sois os... Sem mim nada podeis... Eu sou o pão da... Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa do Senhor. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Qual é o único altar da face da terra que nos dá o corpo e o sangue do Senhor? O altar católico. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, uma vida sem Eucaristia, uma vida sem missa, é uma eternidade sem Deus. Deus vai salvar os perfeitos, sim ou não? Não foi isso que o padre disse. A igreja não é um tribunal para selecionar os eleitos, ela é um hospital. Minha pregação não é moralista, não. Ele vai salvar quem permanecer nele, todos os domingos, dia após dia, na fidelidade. Todo aquele que permanece em mim, come na minha carne, bebe do meu sangue. É a fidelidade que vai te trazer a vitória. É a fidelidade que vai trazer a sua família. É a tua fidelidade que vai trazer o reino dos céus para o seu lar. E vai trazer a salvação para o seu filho, para a sua filha, para o tio, para a tia ou para alguém que esteja distante da igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, Deus nos deu uma palavra em Filipenses: Senhor, esvazia-me, mas me esvazie das coisas do mundo, para que eu possa me preencher de Deus. E eu preciso me preencher da Eucaristia, porque a Eucaristia se a igreja não é um tribunal, ela é um hospital. A Eucaristia é um remédio para o meu corpo e alimento para a minha alma. Eu quero ser curado. Diga: eu quero ser curado pela Eucaristia. Eu quero viver da Eucaristia. Meus irmãos, Santa Rita de Cássia, ela entendeu tão bem isso, mas tão bem, que quando ela viu que os filhos dela estavam se perdendo para o mundo, o que ela pediu para eles? Para Deus? O que ela pediu para Deus? Olha, gente, vamos aplaudir essa igreja. Olha, parabéns. Pensei que ia ter que falar o que eu falo sempre nas outras igrejas, né? Se tiver um santo, Deus salva todos. Mas aqui teve vários conhecedores da vida de Santa Rita, são devotas de Santa Rita, né? Que bênção. Santa Rita, ela viu os filhos se perdendo. Ela disse: Senhor, é preferível que o Senhor os leve do que eles percam a vida eterna. Porque ela sabia, meus irmãos, ela sabia pedir certo para eles. Às vezes estamos pedindo tanta coisa, estamos pedindo emprego, estamos pedindo saúde, mas não pedimos salvação. Quantas pessoas me procuram pedindo, e procuram um padre, tenho certeza, pedindo para que a gente vá rezar pelo doente, para a pessoa que está em estado terminal de saúde, para que volte à vida. Mas eu não vejo ninguém rezando para quem está perdendo a salvação. Nós perdemos a noção do céu.
O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Uma vida de prazer, de conquista, se vier perder a vida eterna. Cita Rita soube pedir bem. Ela perdeu a presença deles nessa vida, mas hoje ela gosta da presença dele na eternidade. Ela está lá com eles. Meus irmãos, é por isso que Deus nos trouxe aqui, para dizer a nós: é preciso que eu vá, mas eu deixarei, ou melhor, eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Eu permanecerei convosco todos os dias. No mundo haveis aflição, mas coragem, coragem, eu venci o mundo. Os discípulos ficaram tristes, e a tristeza cega o homem. Por isso lança fora, Senhor, deste lugar todo sentimento de tristeza, todo sentimento de prostração e derrota, porque nós somos em Cristo mais que vencedores, e eu sei em quem eu coloquei a minha fé, e certo estou que Ele tem poder. E meus irmãos, você não sabe o que é ser, ou talvez saiba, e talvez você me testemunhe coisas grandiosas, o que é ser instrumento na mão de Deus, ser uma lança na mão de Deus, quando o Espírito Santo está te usando. Eu lembro quando eu fui por uma peregrinação, lá em Jerusalém, na Terra Santa, em Israel, minha primeira peregrinação. Levei 120 pessoas, já me lascaram, porque foram 3 ônibus, só eu lá de padre, imagina, na primeira. Mas chegando lá, eu disse, quando eu coloquei a planta dos meus pés naquele lugar, eu falei: Deus, eu não vim aqui para fazer um passeio, eu não vim aqui para ver pedras, eu vim aqui para ser discípulo. Eu não sou Pedro, eu não sou Paulo, eu não sou Silas, mas eu sou o Padre Ricardo, eu sou Deus discípulo também, Senhor, e eu vim para evangelizar nesta terra. Meus irmãos, em cada lugar que nós íamos, aquele povo que estava comigo descrente, a maioria ali era descrente. Quando eu pregava, na hora que acabava a missa, eu falava: Padre, o senhor fez coach, né? Porque o senhor só faz gente chorar. Não acreditava na força do Espírito Santo, toda hora tentando convencer que aquilo ali era produto humano e não era do Espírito. E eu comecei a orar e dizendo: Senhor, esse povo não vai sair desta terra, da tua terra, da maneira que eles chegaram, porque coisas maiores o Senhor pode fazer no meio de nós. Quando nós chegamos do lado do Santo Sepulcro, eu fui celebrar a Santa Missa na igreja de São José, e não foi vô da pregação, uma judia chamada Radaz, que não entrava dentro das nossas igrejas. Alguém tem amigo judeu? Judeu dificilmente é amigo de católicos, porque nós somos impuros. Quem dera entrar dentro da nossa igreja. E ela estava na porta, porque ela estava lá por causa de dinheiro, ela estava nos guiando. E quando eu comecei a pregar, eu fui vendo aquela senhora Radaz entrando, e quando ela sentou no banco da frente, ela caiu em lágrimas, em choro, e nós pedíamos o batismo do Espírito Santo, e aquela mulher chorava. E quando acabou a missa, ela chegou: Padre, o que está acontecendo comigo? E ela falava enrolado português, e eu dizia: Radaz, é seu irmão, Jesus de Nazaré, judeu. Ela falou: Padre, eu nunca senti o que eu estou sentindo, meu coração está queimando. Eu falei: Radaz, Deus tem coisas maiores para fazer neste lugar. A vida de Radaz já estava sendo transformada, irmãos, por causa da palavra que, como diz São Paulo, a fé entra pelos ouvidos. É preciso deixá-la que caia no coração. E o coração daquela senhora já estava ardendo. Quando foi à noite, ela me liga da recepção e diz: Padre, desce. E quando eu já desci preocupado, falei: eita, tem BO aí. Quando vê, ela foi me levar para conhecer Jerusalém de outro modo, os lugares que só judeus andam. E ela falava assim: Jesus passou aqui. Ela tocava, e eu percebia que havia coisa diferente no coração dela. Ele passou aqui, olha, ele veio, andou aqui, Padre. O coração dela já estava sendo enamorado por Cristo. No dia seguinte, fomos para Nazaré. Vou celebrar na igreja da Natividade, do lado da igreja da Natividade. Começamos novamente
clamar o Espírito Santo. Porque o nosso tema é: Senhor, esvazia-me para que o Espírito possa me encher. Deus não quer uma casa vazia, Ele quer uma casa cheia. Então nós somos chamados a esvaziar de nós mesmos, porque um copo cheio não tem mais nada para poder compor e encher. Então é preciso se esvaziar de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E começamos novamente aquela missa clamando o Espírito Santo. Aonde estava Radás? Na frente. Meus irmãos, quando eu começo a pregar, vai vindo um árabe entrando na igreja. Eu falei: meu Deus do céu, segura esse homem, Santo Anjo da Guarda, São Miguel, São Rafael, porque eles falam para nós que às vezes os árabes entram na nossa igreja, se é muçulmano, e ele bagunça a liturgia. E eu falei: Deus, não deixa ele bagunçar a liturgia agora, segura ele. E aí ele ficou lá no fundo, não entrou mais. Eu falei: São Miguel está segurando, amém, glória a Deus. Quando acabou a missa, depois de um grande Pentecostes que vivemos naquela missa, que até os frades vieram. Vocês já perceberam que o padre fala forte, alto, né? Então imagina lá naquele lugar onde o pessoal reza muito assim, ó, contido, né? Até os frades vieram para poder ver o que estava acontecendo naquele lugar, porque o Espírito havia se apoderado. Irmãos, quando acabou a missa, eu estava saindo. Quem estava do meu lado? Radás. Quando vem aquele árabe querendo me dar um abraço, eu falei: pronto, pode seu servo ir em paz, agora eu vou explodir, né? Falei: meu Deus, pelo menos eu comunguei da Eucaristia. Quando eu olhei para cima, ele estava chorando e abraçando ainda, e falando um monte de coisa em árabe. Eu não sei entender uma palavra em árabe, e ele não entende uma palavra em português. Nós não conseguimos se comunicar. Eu falei: Radás, me ajuda, usa seu árabe aí, pelo amor de Deus, fala com esse homem para a gente entender o que está acontecendo. E nisso, aquelas 120 pessoas foi chegando próximo de nós. Aqueles irmãos que tinham ido comigo, descrentes, desacreditados do que estava acontecendo. Foi quando a Radás começa a chorar junto com ele e diz: Padre, este homem estava desconsolado, ele não sabia para onde ir. Quando ele viu a porta da igreja aberta, ele entrou, padre, porque a esposa dele está com câncer terminal. Ele já lutou pela esposa dele e ele foi chamado junto com os filhos para ir hoje de manhã no hospital, e ele não teve coragem de ir. E quando ele viu a igreja aberta, ele foi chamado para entrar dentro da igreja. Quando ele entrou, padre, o Senhor disse para ele que o Nazareno estava lá no hospital com a sua esposa, e que o Nazareno, ele estava curando a sua esposa. Quando acabou a missa, padre, ele pegou o celular dele, estava cheio de mensagens e com ligações. Quando ele olha a mensagem da filha dele dizendo: pai, atende o telefone, o médico passou, teve remissão do câncer, a mãe está curada. Para a glória de Deus, a mãe está curada. Porque para Deus, meus irmãos, nada é impossível. Nada. Eu não sei falar uma palavra em árabe, mas ele entendeu por meio do Espírito Santo. Você entende o que o padre está falando? Deixa cair no coração, porque coisas maiores Deus pode fazer. Coisas maiores Deus pode fazer. Aquele homem estava vendo a morte como esse carcereiro. Só que Deus só queria salvar o árabe, a esposa? Não. Ele queria salvar aquelas 120 pessoas que estavam comigo, porque suas vidas foram transformadas. Foi nesse período que nós fomos. Eles sempre lembram deste grande milagre. Aliás, cada peregrinação é um grande milagre. Por isso, se você se deixar ser usado pelo Espírito Santo, coisas maiores Deus vai fazer. Deus vai fazer através da onde você pisar, a planta dos seus pés, aonde você proclamar a bênção, aonde você lançar a bênção do Senhor, Deus vai fazer frutificar. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra e saia daqui como uma brasa viva. Meus irmãos, vai ficando de pé. Somente em ti. É terra seca, né?
Era essa? Olha só. Motivado por esse grande milagre, fala com Deus agora. Senhor, eu posso estar hoje uma terra seca, mas rega com teu Espírito. Eu quero me esvaziar de mim, dos meus conceitos, dos meus pensamentos, da minha vontade, para que tu cresça, Senhor, e salve a minha casa, a minha família, o meu esposo, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos. Salva, Senhor, somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só você agora, só você. E o meu coração? E o meu vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. Meu irmão, quando eu descobri e percebi essa grande pérola, o desejo do meu coração é que minha família conheça Cristo e venha herdar o reino dos céus. Desde quando eu me converti, essa era a insistência do meu coração. Mas eu nunca forcei nada. Eu nunca fiquei em cima dos meus pais, dos meus irmãos. Eu nunca fiquei agredindo no sentido que eu era o religioso e eles eram as pessoas profanas e seculares. Não, porque você já viu alguém se convertendo com a mãe, falando no ouvido de manhã, no café da manhã para o filho? Sim ou não? Não. Você já viu alguém se convertendo com aquela tia chata no almoço de domingo, todo mundo no churrasquinho, aí ela vem ali para mostrar que ela é religiosa, né? E vem para quebrar o momento. Já viu alguém se convertendo? Não, você pega a raiva, né? Você pega a bronca, mas você não pega a fé. Meus irmãos, mas eu já vi muitas pessoas se convertendo nos nossos altares, nos nossos cercos de Jericó. Eu já vi muitas pessoas se convertendo, meus irmãos, nas nossas santas missas. Eu já vi muitas pessoas convertendo nos nossos retiros. Então eu comecei a orar e pedir a Deus e falei: Deus, eu não posso fazer pelos meus o que o Senhor tem me usado para fazer na vida das outras pessoas, mas eu confio e eu te entrego. E eu não estou fazendo por barganha, não, porque se o Senhor não mudar a vida dos meus, eu vou permanecer contigo, porque eu estou contigo, Senhor, porque Tu és, e não pelo aquilo que o Senhor faz por mim. Até que um dia eu estava, meus irmãos, lá em Minas Gerais, pregando um retiro de cura e libertação. Aí estava num momento forte, e o meu celular toca, e quando ele tocou, eu senti uma coisa, um gelo no meu coração. Eu falei: é uma ligação diferente. Eu quis terminar aquele momento rapidamente para saber o que tinha acontecido. Quando saí, eu olhei, era meu irmão Gabriel que tinha ligado. Eu voltei na ligação, disse: Bi, o nome dele é Gabriel, a gente chama ele carinhosamente de Bi. Eu falei: Bi, o que aconteceu? Ele falou: Ri,
Eu estava vendo a canção nova, eu falei, meu Deus, o milagre começou. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu vi o Gabriel em situações tão difíceis? Quantas vezes eu tive que esconder ele da minha mãe para ela não sofrer? Quantas vezes eu precisei buscar ele nos lugares e eu dizia, Gabriel, deixa eu te dizer uma coisa, você pode fazer a gente sofrer, a gente pode se machucar, mas nós não vamos desistir de você. Eu nunca deixei que ninguém dissesse uma palavra de derrota. Eu nunca deixei que ninguém falasse uma palavra de derrota, porque ele não era aquilo que ele estava vivendo. Então, meus irmãos, nós proclamávamos palavras de bênção. Muitas vezes eu precisei dar banho nele. Às vezes eu queria dizer umas verdades, mas eu engolia, porque eu falava, nós vamos te ganhar, Gabriel, pelo amor, porque nós não vamos desistir de você. Meu irmão, naquele momento quando ele falou, eu estou vendo a canção nova, eu falei, o milagre começou. Porque ele odiava a canção nova. Eu estou te vendo no Amor Vencerá, na missa do clube. Eu falei, está acompanhando porque ele já até conhece os momentos, os textos da misericórdia. Eu falei, pronto. A graça de Deus deu um salto. O pessoal falou assim, esse menino ganhou na loteria, mas a loteria era a vida do meu irmão. Porque ele disse para mim assim pelo telefone, o inferno existe? Eu falei, sim. Queima e esquenta, Bi. Aí dei aquela risada e ele deu aquela risada gostosa. Ele falou, Bi, ô Ri, me ajuda, eu quero me confessar. Naquele momento o céu se abriu, meus irmãos. Eu pedi para ele procurar um amigo padre mais próximo. Eu queria estar lá para saber como foi aquele momento. Quando desci do avião lá de Minas Gerais até Guarulhos, fui à casa dos meus pais. Quando cheguei lá, disse, Gabriel, e aí como foi a confissão? Ele disse, Ri, eu não me confessei. Eu falei, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Mas meu coração estava... Ele olhou para mim e disse assim, Ri, com aquele sorriso bonito, esse menino, ele é carismático. Se ele ganha o mundo, se ele se deixar ser usado pelo Espírito. Ele falou, Ri, eu não me confessei porque eu quero me confessar com você. Eu já ouvi mais de 4 vezes a confissão do meu irmão. Para a glória de Deus, eu vi o céu se abrindo sobre a vida do meu irmão. E nesse tempo, minhas irmãs, meus irmãos, ele estava morando com uma moça. Então ele não estava comungando, e nem a moça. Eu falei, se eu não consigo converter o Gabriel, eu vou converter a Bela. Comecei a levar ela para os cercos de oração, comecei a levar elas para os cercos de Jericó, missas, e a Bela um dia, ela chega no momento da adoração, ela fala, Ri, eu já não consigo mais viver sem Jesus. Eu falei, eu também não. Ela falou, não, você não está me entendendo. Na hora eu parei e falei, Bela, você sabe o que você está pedindo? Você e o Gabriel não são casados. Ela ri, eu não consigo mais viver sem Jesus. Eu disse, Bela, se Gabriel não quiser casar com você, escolha Jesus. A casa vai ficar para você e para Bela. Meus pais vão ajudar você. Para Bela não, para Lulu, que é minha sobrinha. Mas escolha Jesus, porque o que Jesus começou a fazer na tua vida não vai parar. Mas deixa eu te dizer, nós vivemos de propósito, e Deus quer salvar a tua família. Então, Bela, vamos entrar num cerco, um ano inteiro, orando, até ela se sentir preparada. Quando ela se sentiu preparada, eu estava na intercessão. Ela foi falar com o Gabriel, falou, Bi, eu te amo, mas eu quero que você entenda, eu estou amando Jesus de uma forma que eu preciso comungar do corpo do Senhor. E eu sei que se você não casar, se casar comigo, obrigado, o casamento não é válido. Então, saiba que eu vou entender se você disser não, mas eu preciso dizer para você, se for para escolher, eu vou escolher Jesus. O Gabriel olhou para ela e disse, Bela, você pode não acreditar, mas eu já estava para procurar o Ri, porque eu também não consigo mais viver sem Jesus. Quer casar comigo? Na igreja de São Francisco de Hermelino Matarazzo, setembro, 23 de setembro de 2023, estava eu no altar recebendo os dois e levando o céu para eles, para a glória de Deus. Por isso, não desista,
Não desista daquelas pessoas da tua casa. Eu sei machucar, eu sei doeu, mas não desista. Sabe por quê? Porque Deus não vai desistir de você. Não desista de você mesmo, filho, filha, não desista em nome de Jesus, porque Deus não vai desistir. Desistir não é uma opção em nome do Senhor. Ele vai continuar lutando, Ele vai continuar tentando até a brecha abrir e Ele entrar. Fevereiro agora deste ano, meus pais também não eram casados. Em fevereiro deste ano, quando foi o final do ano, minha mãe começou a ir nos cercos que eu promovo na minha paróquia. Em todas as atividades eles começaram a ir, nesse ao longo de 2 anos. Quando chegou no final do ano, meu pai e minha mãe vêm e falam: Ri, a gente não consegue mais ficar olhando as pessoas indo para a fila da comunhão e a gente não comungar. A gente está decidido, nós vamos casar. Quando foi em fevereiro deste ano, eu estava levando o céu para os meus pais. Quase aí, sei lá quantos anos de casado, 40 anos de casado. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Eu rezei no silêncio, não me fiz de vítima. Muitas vezes doeu, mas eu não fiquei me fazendo de vítima. Eu trabalhei para o Senhor. Eu não fiquei chorando, eu fui trabalhar para o Senhor e sabia que Ele estava cuidando dos meus. Eu não ficava pelos cantos, pelo contrário, eu sabia que Deus não ia perder, porque Ele prometeu: se você se converter, será salvo tu e tua família. Essa promessa tocou a minha vida e está tocando a sua vida também. Amém? Quero terminar com um último testemunho que Deus me pede. Lá na minha cidade, Lorena, onde estou morando, na verdade, tem cercos que eu faço que eu fico a semana inteira. Antes de ter assumido a paróquia de Cristo Rei, eu fui fazer um cerco numa outra paróquia. No primeiro dia eu estava na porta da igreja. Eu sempre gosto de ficar para ver o movimento, né? E todo mundo, já para começar a missa, passa uma senhora toda bagunçada. Eu olhei para ela e disse assim: ó, vamos participar conosco? Ela: não, obrigado, toda tímida. Falei: não, venha participar com a gente. Ela: não. Eu falei: não, nós estamos em campanha. Eu percebi que ela não era católica. Falei: estamos em campanha, venha. E coloquei ela para dentro da igreja. E aí colocou num cantinho e já fui entrando, fazendo a procissão. E aí eu fui dizendo para Deus: Senhor, trabalha na vida desta mulher, porque Deus tinha um propósito. Quando no final da missa eu só queria encontrar novamente aquela mulher. Quando eu vi, ela se escorregou e foi embora. No dia seguinte eu pedia para Deus trazer ela de novo. Quando eu fui vendo, entrando para a igreja, eu estava no altar, no ato penitencial, eu vi aquela senhora chegando. E detalhe, na primeira missa eu disse: quem pede pouco recebe pouco, quem pede muito recebe muito, pelas mãos de Maria. E naquele momento, meus irmãos, naquele segundo dia, quando eu vi aquela mulher ali, eu falei: agora eu consigo falar com ela. Quando acabou a missa, ela já tinha sumido. No terceiro dia, irmãos, aquela mulher foi chegando mais cedo. Eu estava lá fora já. Ela: padre, eu preciso falar com o senhor. Padre, o senhor não sabe como estava meu coração naquela segunda-feira que o Senhor me chamou para entrar na igreja. Mas padre, à tarde eu tinha dobrado o meu joelho no meu quarto. Eu tinha falado para o Senhor: Senhor, tira minha família da humilhação que estamos vivendo, tira os meus filhos da humilhação que estamos vivendo, porque meu esposo, padre, ele passou por um acidente e perdeu os movimentos do corpo, dos braços, da perna. Ele não consegue se movimentar, eu tenho que cuidar dele, não consigo trabalhar para levar o sustento para minha casa. E eu já não estava aguentando mais. E eu pedi para o Senhor um sinal. E quando eu estava passando, o Senhor pediu para eu entrar na igreja. E eu fui entendendo que ali era o sinal. Padre, eu nunca tinha entrado numa igreja católica. A igreja católica é assim? Eu falei: filha, é muito mais. Isso só é uma gota. Ela disse: padre, quando o senhor disse quem pede pouco recebe pouco,
Quem pede muito recebe muito. Eu disse: Senhor, então eu vou pedir tudo. Eu vou pedir a cura do meu esposo. Eu vou pedir que o Senhor restabeleça a nossa vida e traga a salvação para o nosso lar. Naquela noite, depois de ter ido na missa, eu chorei a noite inteira. No segundo dia eu fiquei com raiva do Senhor. Eu falei: que padre petulante é esse? Mas eu era provocado a voltar na missa. Quando foi no terceiro dia: padre, agora à tarde eu fui levar o meu esposo. E quando você for para Lorena, você vai ver. Ela disse: padre, quando eu levei ele para a fisioterapia, e na hora que nós colocamos ele na maca e pediram para que ele mexesse, tentasse mexer, ele começou a mexer as pernas. Padre, ele conseguiu sair daquele lugar andando. O meu esposo está curado, para a glória de Deus. O meu esposo está curado, padre. Pode aplaudir, filha. É para Deus. É porque você sumiu na tua vida. Só que você acha que esse foi o maior milagre? Sabe qual foi o maior milagre? Foi quando ela disse: padre, não é emoção, mas eu preciso dizer isso para o senhor agora. Eu nunca senti nada igual que eu senti esses 3 dias dentro da igreja. Padre, como eu faço para ser católica? Meus filhos, esse foi o maior dos milagres. Hoje, pode aplaudir. Pode aplaudir. Eu vi vocês querendo aplaudir. Esse foi o maior dos milagres. Você tem que ver como ela comunga de Jesus. Nós levamos ela e o esposo dela para testemunhar. Hoje ela é uma defensora da fé católica. Ela comunga, quase se deixar, todos os dias. Olha o que Deus está fazendo, como fez em Silas e Paulo. O que Deus pode fazer nesta noite em você. Eu não sei se você está no cárcere. Eu não sei se você está no desespero, como aquele carcereiro. Eu não sei qual a pedrada que levantou contra você. E talvez a pedrada veio de pessoas de confiança, de pessoas que você amava. Eu quero dizer: Deus veio trazer a salvação para você e para a tua casa, para tu e tua família. Então vamos cantar essa canção para terminar, porque você vai assumir na tua vida e você vai sair com este propósito: que minha família conheça Cristo e venha dar o reino dos céus. Eu vou sair daqui com essa certeza de que eu não posso desistir, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou voltar atrás, eu vou permanecer. Deus trouxe evangélicos nessa noite, nesta igreja. Você não pertence à igreja católica para ouvir este testemunho. Deus está te chamando para uma nova aliança. Deus está te chamando para voltar para casa, filho. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que visitaram lugares, outras seitas, foram no candomblé, umbanda, você foi e fez feitiços. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para voltar para casa. Você pediu para fazerem trabalhos por pessoas que você amava. Deus está te convidando ao arrependimento e voltar para casa. Você estava afastado do Senhor e você recebeu o convite, e você chegou aqui nesta noite para ouvir esta palavra de bênção, de salvação sobre a tua vida, filho, filha. Deus está te chamando de volta para perto. Ele está querendo renovar a sua aliança. É tempo de abrir portas, derrubar muralhas, e Ele traz a vitória sobre a tua vida. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar.
aqui é o meu lugar. Se você crê nisso, dê uma grande salva de palmas para Jesus. Viva Jesus! Viva! Glória a Deus! Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: não desista. Porque Deus não desiste de você. Dá um abraço nessa pessoa. Abraça ela. Diga: o melhor de Deus está por vir. Profetiza sobre a vida dela. O melhor de Deus está por vir, meu irmão. Glória a Deus na sua vida. Oi? Não, só. Meus irmãos e minhas irmãs, diante do altar do Senhor, oferta a sua vida, junto com o pão e o vinho e o ofertório. Seja generoso e oferta aquilo que vem do teu coração.